Jesus, conhecer as coisas de Deus, experimentar até as coisas de Deus. Veja, no versículo 20, ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Ele fala de um grupo de pessoas que conheceu o Senhor Jesus Cristo, mas por isso escaparam das contaminações do mundo. No entanto, voltaram às mesmas práticas, às mesmas contaminações. E aí ele diz: este segundo estado é pior do que o primeiro, porque eles apenas conheceram Jesus, tiveram um entendimento parcial a respeito do Salvador, tiveram suas vidas mudadas por algum período de tempo, mas assim que passou esse tempo, como não havia fé para a salvação, como não havia crença, apenas conhecimento, o estado posterior se tornou pior do que o estado anterior em que eles se encontravam. O estado anterior é o estado em que todos nós estávamos antes de conhecer a Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Pedro diz que o estado anterior destes é ainda pior do que essa morte que toda a humanidade vive sem entender quem é Jesus e sem crer nele. Então, crer é muito diferente do que apenas conhecer Jesus, participar de uma igreja, estar presente em reuniões. E Pedro vai nos dizer aqui alguns detalhes sobre isso. Crer é dar todo crédito àquilo que aconteceu, sem duvidar no seu coração, mesmo que você não tenha visto. E aí caímos na definição de fé: a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos, mas nós cremos. Temos uma convicção a respeito da verdade que nos libertou. Isto é crer para a salvação. É receber no coração o que se conheceu de verdade. Então eu conheci Jesus, mas se eu não o recebi no meu coração, nada disso faz sentido, nada disso tem valor. Eu conheci a respeito de Jesus e comecei a andar teoricamente nesse caminho, mas eu não criei nele, de fato, como Senhor e como Salvador. Eu não tive fé para a salvação. Foi como disse hoje pela manhã, eu assumi um comportamento diferente durante algum tempo da minha vida, mas isso não produziu uma transformação completa, que como é produzida quando há uma verdadeira conversão. E assim, queridos, é a nossa fé que nos leva à salvação e à filiação. Em João capítulo 1, você conhece esse texto, mas vou repeti-lo. João capítulo 1, do verso 11 ao verso número 13, é dito aqui pelo apóstolo João uma verdade muito importante. João 1, do 11 ao 13. Veio para que o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, experimentou algo além de apenas conhecê-lo, experimentou algo definitivo, transformador, e a partir desse momento passou a se chamar Filho de Deus, recebeu filiação da parte de Deus. E segundo diz João, isso não depende da vontade de ninguém, não depende da vontade da carne, não depende da vontade do homem, mas depende de Deus. Salvação é uma obra de Deus. Conhecer Jesus e entrar para uma igreja, isso é uma obra do homem. Mas salvação é algo que Deus opera no coração do homem, pelo convencimento do Espírito Santo, que atua para nos convencer do pecado,
da justiça e do juízo. Então, amados, entendendo o que diz Pedro aqui, vamos entender, vamos avaliar qual é a nossa situação. Como foi de manhã, em que eu coloquei para a igreja uma questão para que cada um avaliasse o estado da sua fé. O que aconteceu conosco? Foi apenas conhecimento de Jesus ou de fato cremos nele para a salvação? Alguns exemplos bíblicos que eu vou citar de pessoas que conheceram Jesus, mas não creram nele. Para mostrar para você que aquilo que Pedro diz e aquilo que eu estou afirmando é completamente coerente com a palavra de Deus. O primeiro personagem bíblico você conhece muito bem, chama-se Judas Iscariotes. Já ouviu falar nele? Judas Iscariotes ficou famoso, por aquilo que ele fez já no final do ministério de Jesus, ao trair Jesus, ao entregar a sua localização e levar ali aqueles que desejavam prendê-lo. Mas antes desse dia, quem era Judas Iscariotes? Veja, no capítulo 12 de João, vamos ler alguns elementos do currículo desse homem. João capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus. Um dos discípulos, um daqueles que foram chamados apóstolos, um dos 12 escolhidos. Entretanto, o coração dele estava muito longe de Deus. Ele tinha aparência e nome de crente. Se alguém perguntasse naquela época, quem é Judas Iscariotes? É um discípulo de Jesus. É um seguidor de Jesus. É alguém que conhece Jesus. Mas no seu coração já habitava o mal. Ele era o responsável por cuidar das ofertas do ministério de Jesus. E ele, diz a Bíblia, que tirava daquilo para si. Era ladrão já no seu coração. Seguia Jesus, conhecia Jesus, era discípulo de Jesus, mas o seu coração estava longe de Jesus. E quando aquela mulher derramou perfume sobre Jesus, perfume muito caro, ele olha logo para o valor do perfume e diz: que desperdício, era melhor comprar algo para os pobres. E isso aqui me lembra muito hoje, irmãos, aqueles que defendem certas políticas, e certos posicionamentos ideológicos. Tudo em nome do pobre. Mas, na verdade, quem mais lucra são eles próprios, É o governo popular e socialista, mas quem enriquece são seus líderes, que andam de jatinho particular. Não é verdade? Então isso me lembra muito esse comportamento. Eu finjo que me preocupo com os pobres, mas na verdade eu me preocupo comigo mesmo, porque vai faltar dinheiro que eu costumo roubar. Então, esse é o pensamento de Judas, chamado Iscariotes. E ele tinha essa aparência, mas ele não era aquilo que ele aparentava. São esses que Pedro fala, conheceram o Salvador Jesus. Mas depois, o seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. Em João capítulo 6, continua a Bíblia nos falando sobre o currículo de Judas. João capítulo 6, versículos 70 e 71, diz: Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o quê? É diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja, como ele tinha só aparência, mas não tinha o seu coração, ele se torna diabo. Jesus usa a expressão, ele é diabo. Ele não é um diabo, ele é o diabo, ele é diabo. Diabo no seu significado é adversário, é inimigo. Está aqui comigo, mas é meu inimigo. Está comendo junto comigo, mas conspira contra mim.
está andando comigo, mas ele é contra tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu digo. Veja como é possível alguém conhecer Jesus, alguém experimentar uma certa mudança de vida, mas no seu coração ainda estar completamente contaminado a ponto de se tornar um inimigo de Cristo. E Jesus encontrou dentro dos 12 que ele escolheu um inimigo. Dentro daqueles que lhe eram mais próximos, havia um que se comportava como um inimigo. Em João capítulo 13, vamos adiante um pouco mais, no versículo número 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, veja, colocou o diabo isto no seu coração. Agora vamos para o versículo 26 e 27, do mesmo capítulo 13, diz, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Veja, ele era adversário de Jesus, seu coração não era reto, toda a sua intenção era ruim, mas andava com Cristo. E aí no final, ele se sujeita até ao domínio de Satanás. A Bíblia diz que Satanás entra nele. Aqui está relatado uma possessão demoníaca que Jesus não expulsou. Pelo contrário, disse, o que você tem que fazer, faça logo, faça depressa. Satanás entrou em Judas. Amados, eu já disse aqui na igreja várias vezes que eu não acredito que um crente em Jesus Cristo possa ser possuído por um demônio. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai dividir a sua casa com Satanás. Para que Satanás entre, o Espírito Santo não pode estar dentro. Mas como um cristão é templo do Espírito Santo, isso não tem prazo de validade, nem período, então eu sempre tenho comigo o Espírito Santo, é impossível que um cristão verdadeiro fique possesso. Mas estamos diante de um discípulo, estamos diante de um apóstolo, de um homem escolhido por Jesus, e ele fica possesso. Porque, na verdade, ele conhece Jesus, mas ele não é crente em Jesus. Ele conhece Jesus, mas ele não é um cristão verdadeiro. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Veja aí, chegamos ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que vai nos contar o seu estado final, que, como diz Pedro, é pior do que o inicial. Atos, capítulo 1, versículo 15, até o versículo 20, diz, naqueles dias, levantou-se Pedro em meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou a conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Pedro narra aos irmãos como foi a morte de Judas, como foi o final deste que se voltou contra o Senhor, porque na verdade nunca esteve ao seu lado. Não é alguém que era e que deixou de ser, mas era alguém que, apesar de andar com Cristo, nunca o foi verdadeiramente. Seu interesse sempre foi o dinheiro, seu interesse sempre foi o roubo. Então este não é um cristão verdadeiro, e o seu final foi assim. Comprou um campo com o dinheiro que ganhou da venda de Cristo. Mas é neste mesmo campo que suas entranhas serão partidas ao se precipitar. Então, diz a Bíblia como foi o final deste que viveu assim. Conheceu Jesus, andou com ele, esteve ao seu lado em vários momentos, presenciou coisas maravilhosas, ouviu palavras tremendas da boca de Cristo, mas
Com ele aconteceu o que diz o adágio, o ditado verdadeiro, citado por Pedro no final do texto que nós lemos, no versículo 22. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Terminaram assim os dias de Judas Iscariotes. Há um outro exemplo que eu quero também trazer para vocês, está em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Talvez não seja algo tão evidente, mas é um exemplo que pode nos ensinar alguma coisa. Atos 16, 16 diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que essa jovem possessa tem para nos servir de exemplo aqui essa noite? Veja, o demônio está nela. A Bíblia diz que ela está possessa por um demônio. E o demônio nessa jovem sabia que Paulo era servo de Deus e sabia que aquilo que Paulo pregava era verdade. E é interessante que o demônio dá esse testemunho. Veja que demônio pode testemunhar, irmãos. Olha que engraçado. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, o demônio na jovem, ela possessa, clamava. E o que ele dizia? Estes homens são os safados, não escutem eles são horríveis. Não, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aí alguém diria, está vendo? O diabo fala a verdade. Irmãos, o diabo é um mentiroso, é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Não é o que disse Jesus? Mas agora ele está falando uma coisa que parece verdadeira. E a jovem está ali, proferindo essas palavras. Proferindo palavras verdadeiras a respeito de Paulo. E aqueles que estavam com ele são homens de Deus, estão mostrando o caminho da verdade. Mas nem por isso aquela jovem, e muito menos aquele demônio, se converteram. Às vezes uma pessoa, até usada por um demônio, é capaz de dizer verdades que podem enganar o nosso coração. Ela por alguns dias seguia Paulo falando daquele jeito. Duas coisas podiam ter acontecido. Paulo podia ter ficado vaidoso, orgulhoso, e disse: olha que bonito, ela está reconhecendo que eu sou um homem de Deus. Ela está reconhecendo que a minha pregação é verdadeira, que bacana. Mas Paulo estava incomodado com aquilo, porque sentia, discernia no seu espírito que havia algo errado ali. E a princípio, enquanto ela não falava com voz de demônio, não. Ela falava com voz de gente. Porque vários dias isso aconteceu. Então não era com aquela voz gutural, mão para trás, nada disso. Ela falava como quem estava aplaudindo. Mas Paulo discerniu ali a um demônio. Paulo discerniu ali a algo falso, a algo que não é verdadeiro. Tem até aparência, fala mais ou menos a verdade, mas tem algo de errado ali. E ali então Paulo, cheio do discernimento do Espírito Santo, repreendeu aquele demônio, e aquele demônio deixou a menina, e aí ela parou de falar que Paulo era homem de Deus e que pregava a verdade. Veja, queridos, o que isso pode me ensinar. Isso pode me ensinar, através do exemplo dessa jovem possessa, que a gente pode encontrar hoje na igreja muita gente, muitos ministros na igreja, pessoas que ministram, pessoas que servem, pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus, mas que, na verdade, têm esse mesmo comportamento. Conhecem a Deus, só que não são conhecidos por Deus. Veja, Pedro disse lá no versículo 20, que aquelas pessoas mudaram seu procedimento porque conheceram Jesus e a salvação. Mas o que importa não é a pessoa conhecer Jesus, mas é Jesus conhecê-la.
Como eu disse aqui no início, não é obra da carne nem do sangue, mas é obra de Deus, que transforma um homem num filho. Então não é o homem que conhece Jesus, não é o homem que se converte, mas é Deus que o conhece e o converte. E uma das evidências está na Bíblia, em Mateus capítulo 7, para que a gente entenda bem o que Cristo quis dizer aqui. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus está dizendo que se vos apresentam disfarçados em quê? Ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Está aqui o exemplo, mais um, em que a Bíblia mostra, queridos, que não é o que eu faço, que não é o que eu acho que conheço, que não é a fama que eu tenho, a aparência, as obras que realizo. Chegaram aqueles ditos aqui por Jesus, o chamando de Senhor, Senhor, que fizeram muitas coisas, profetizaram em nome dele, curaram em nome dele, expulsaram demônios em nome dele. E ele diz, olha, vocês me conhecem muito bem, mas eu não sei quem vocês são. É possível pessoas conhecerem Jesus e não serem salvas, irmãos, porque Jesus não as conhece. A gente inverte tudo, né? A gente tem uma tendência de simplificar as coisas de uma forma errada. Embora seja muito simples a salvação, eu preciso entendê-la também na simplicidade dos fatos. Esse conhecimento não valeu de nada para eles. Conheceram Jesus, o chamavam de Senhor, mas não eram por ele conhecidos. Em Romanos capítulo 1, no versículo 21, vamos ler o que está escrito. Romanos 1, 21 diz, portanto, todo conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo também fala de pessoas que conheceram Deus, tendo conhecimento, mas não glorificaram como Deus. Assim, esse texto se encaixa também naquilo que disse o apóstolo Pedro, no exemplo produzido por ele. Pedro também diz na sua segunda epístola, vamos voltar a ela, um pouco antes do texto que lemos aqui. Na segunda epístola, no capítulo 2, nós lemos o final do capítulo. Mas no primeiro versículo do capítulo 2, Pedro diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Renegam o próprio Senhor, que aparentemente os resgatou. Como Pedro diz no versículo 20, depois de terem escapado das contaminações do mundo, dá a impressão que houve um resgate, porque conheceram o Senhor e Salvador, mas se deixaram enredar de novo, são vencidos, torna-se seu último estado pior do que o primeiro. Em 2 Timóteo capítulo 4, abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4, do versículo 3 e do versículo 4, Paulo também fala
a respeito de falsos mestres. Segundo a Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, ele diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Falsos mestres produzem falsas ovelhas. Se nos últimos tempos surgem falsos mestres disfarçados de lobo, de ovelha, mas na verdade são lobos, por isso também produzem eles falsas ovelhas, fazendo, como diz Paulo a Timóteo, esse tipo de comportamento entre as pessoas. Se recusam a dar ouvidos à verdade e entregam-se a fábulas e a histórias. Acreditam essas pessoas que conhecem Jesus. Acreditam essas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Estão profetizando, estão expulsando demônios, estão operando coisas grandes em nome do Senhor. Acreditam elas estarem bem. Veja, talvez esse seja o pior de todos os enganos, porque quando alguém está perdido, percebe claramente a sua própria situação. E é no momento em que a pessoa se acha perdida que ela encontra a salvação. Você lembra do filho pródigo? Só quando ele foi comer com os porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. E aí enxergou a própria miséria. E aí teve a grande ideia: vou voltar para o meu pai. E ali serei restaurado. É assim que acontece. É quando há essa ausência de justiça que nós podemos ser justificados por Deus. É isso que acontece. Mas há pessoas que se enganam, que acham que porque deixei de beber, deixei de fumar, deixei de me prostituir, eu acho que eu estou fazendo um favor a Deus porque eu o aceitei. Não foi muito Ele que mudou a minha vida, fui eu que me disciplinei e deixei tudo isso. Então há uma confusão na cabeça da pessoa, com coisas que ela atribui a Deus, mas na verdade foi a sua força de vontade, foi o seu desejo de estar num novo ambiente, de experimentar uma nova vida, mas não houve uma conversão genuína e verdadeira. Sabe o que acontece? Na maior parte dos casos, quem deixou de beber, volta a beber. Quem deixou de se prostituir, volta a se prostituir. Quem deixou de roubar, volta a roubar. É como diz Pedro: deixaram essas coisas, deixaram um comportamento mundano, mas depois voltaram a ele. E aí o segundo estado foi pior do que o primeiro. E isso, queridos, é infelizmente uma realidade. A Bíblia é muito clara no seu ensino sobre a salvação. Eu quero ler com você a carta de Paulo a Tito, onde no capítulo 3, no versículo 5, ele insiste, no mesmo texto em que Paulo falou também aos Efésios: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Foi uma obra do Espírito Santo a nossa salvação. Não foi por obras que eu pratiquei, não foi por justiças que eu apresentei, por coisas boas que fiz, não foi pelo meu currículo, mas foi por obra do Espírito Santo que nós fomos salvos por Deus. E isso precisa ser muito bem entendido. Outra coisa que precisa ser compreendida, abra a Bíblia em Gálatas, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 16, é outra coisa que as pessoas confundem um pouco. Versículo 16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Dois conceitos aqui importantes: eu não sou salvo por algo que eu faço. Dá para entender isso? Quem me salva é Deus, por algo que Jesus fez, morrer para assumir o meu lugar e levar o preço do meu pecado. Eu não sou salvo por algo que eu faço.
Aí alguns também se enganam achando o seguinte: então eu vou para o inferno por algo que eu faço? Não, está errado também. Você não vai para o inferno por algo que você faz. Você vai para o inferno por algo que você não fez, por algo que você deixou de fazer. O que eu deixei de fazer? Você deixou de se render a Cristo. Você deixou de reconhecer que era um pecador miserável e que precisava de Jesus Cristo para ser salvo. Você deixou de se submeter à graça de Deus e tentou por você mesmo se salvar de alguma maneira, com algum tipo de comportamento, com algum tipo de crença, com algum tipo de religiosidade ou filosofia. Você tentou melhorar de vida. Então você não é condenado, você não vai para o inferno porque você matou, porque você roubou. Não, você não vai para o inferno por causa disso. Você vai para o inferno porque você deixou de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque mesmo que você tenha roubado ou matado, se você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há perdão para você. Então não é o que o homem faz que o leva para o inferno, nem o que ele faz o leva para o céu. Nem para o inferno, nem para o céu eu vou por causa do que eu faço. Para o céu eu vou pela graça de Deus e para o inferno eu vou por aquilo que eu deixo de fazer. Eu deixei de me render, deixei de me entregar. Jesus queria me salvar e eu continuei tentando salvar a mim mesmo. Jesus mandou o resgate e eu continuei tentando nadar sozinho. Ele mandou o socorro e eu neguei o socorro que ele enviou para mim. É por isso que as pessoas vão para o inferno. Isso precisa ficar claro para nós. Então, amados, este é o sentido do texto que nós lemos. Agora vamos voltar a esse texto. 2 de Pedro, capítulo número 2, lá no final da nossa Bíblia. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Agora nós temos condição de entender o que está escrito aqui. O que conhece o Senhor e o seu caminho, mas não crê, não de fato acredita, é comparado aqui por Pedro a dois animais que agem segundo a sua natureza. O animal, ele faz aquilo que lhe é natural. O animal tem instintos naturais. E Pedro simplesmente compara esta situação. Eu vou ler de novo o texto para ficar bem guardado. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que nos fora dado. Veja, Pedro chega a dizer, era melhor nunca terem conhecido. Era melhor nunca terem entrado numa igreja. Como é que é isso, Pedro? É verdade, é verdade. Pessoa passar anos na igreja sem se converter, era melhor nunca ter entrado na igreja. É melhor para ela e para a igreja. Sabia disso? É melhor nos dois sentidos. Como pode ser melhor para ela isso? Irmãos, é como disse Jesus, porque você não é frio nem quente, você é morno, eu estou a ponto de vomitar você. Veja, Jesus não vomita o quente, nem o frio, mas vomita o morno. Porque para o frio ainda há uma esperança, quem sabe, né? Quem sabe um dia ele encara a realidade. Aquele que nunca entrou na igreja é melhor do que aquele que vive na igreja enganado. É melhor do que vive na igreja enganando os outros. É o que Pedro está dizendo aqui. Era melhor nunca ter conhecido, porque assim não se enganaria, não se acharia salvo, e quem se acha salvo, sem ser, porque apenas conhece, mas no seu coração continua a mesma natureza animal, esse não vai se converter nunca, porque ele acha que não precisa de conversão. Foi a grande dificuldade que Jesus teve com os judeus. Ele chegou para os judeus dizendo, vocês não são convertidos. Eles falaram, mas nós somos judeus, ora. A gente tem por pai Abraão, a gente segue a Bíblia. Como é que você vai dizer que a gente não é crente, que a gente não é convertido? Jesus vai dizer, isso não adianta nada para vocês. Porque não houve uma transformação no coração de vocês. Vocês têm regras, têm mandamentos, têm comportamentos, mas não conhecem a verdade.
Por isso ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como libertar alguém que acha que já conhece a verdade? Esse foi o problema de Jesus com os judeus. E aqui Pedro diz essa realidade: era melhor nunca tivessem conhecido do que voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Palavras duras aqui de Pedro, né? Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que aquele que não crê, que apenas se adapta a um comportamento, apenas adota um modo de vida, mas que não o faz por fé, é como uma porca depois de banhada. Lavou a porca, deu banho na porca. E agora tem gente que gosta de decorar os bichos, já viu isso? Tem gente que tem cachorro, mas não se contenta em ter o cachorro. Tem que botar um sapatinho no cachorro, o lacinho no cachorro, a roupinha, o terninho, né? E aqui eu imagino a porquinha lavada. Você tira uma porquinha da lama. Você já viu um porquinho na lama? Terrível, né? Todo na lama, tudo calado, aquela bagunça. Aí você pega o porquinho, leva ele para casa, diz assim: vou dar de animal de estimação para meu filho, vou dar um banho nele, vou passar desodorante no porquinho, vou botar um lacinho de fita na cabeça dele, vou botar uma chuquinha no pescoço, qualquer coisa. E ela fica linda. Aí a criança brinca com a porquinha. Agora solta essa porquinha para você ver. Quando ela sair no terreno e encontrar uma lama fresquinha, bonitinha, para onde que ela vai? Para a lama. Porque é a natureza dela. Ela gosta de lama. Ela não está acostumada a viver limpinha, bonitinha, cheirosinha. Ela nem liga para isso, ela nem sabe a diferença entre fedor e cheiro bom, entendeu? Então, Pedro diz: isso é como a porca. A porca foi lavada, mas ela volta para a lama. O cachorro volta ao vômito, porque é a natureza do cachorro. Eu não sei por que o cachorro gosta de comer vômito. Algum veterinário aí me explica, se tiver algum, depois me fala. Mas, sei lá, deve ser nutritivo, né? Sei lá o que tem para aquilo, para o cachorro, mas ele volta ali. Se ele não come, ele cheira, ele fica ali. Eu não sei, você já vomitou, você volta para olhar o vômito? Eu não gosto nem de ver, né, irmão? Mas o cachorro gosta, por quê? Isso faz parte da sua natureza. Quem entra para uma igreja e volta para os pecados que apenas ficaram suspensos por um tempo, na verdade vai voltar a praticá-los, porque a natureza não mudou. Quando Jesus conversou com Nicodemos em João capítulo 3, Jesus estava diante de um homem religioso, Nicodemos, um dos principais da lei, homem conceituado, conhecido, mas que não tinha certeza da sua salvação. Sabia que a sua religião não acrescentava nada. E aí Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele: como que eu vou nascer de novo? Vou voltar ao ventre da minha mãe? Isso é possível? Não, você não entendeu ainda, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. É nascer de novo, recriado por Deus. É receber de Deus uma nova natureza. Mas a gente vai conviver com a natureza humana a vida inteira. Eu já disse isso aqui várias vezes, você vai viver com a sua natureza humana, e a natureza humana gosta mesmo disso. Só que quando você tem uma natureza recriada por Deus, você combate essa natureza humana. Você que é convertido, não vem com essa história de que seu corpo não gosta mais de pecado. Ele gosta. Dá para ele, você vai ver que ele não gosta. Ele gosta. Só que é você que tem que cortar isso. A carne milita contra o espírito. Mas você ainda habita num corpo que é carne, e carne não se converte. Até o final, velhinho, você ainda vai estar querendo pecar, e carne gosta de pecado. Só que você não é uma porca lavada, você é uma pessoa transformada pelo poder do sangue de Jesus. Então você tem todas as condições de subjugar a sua velha natureza. Como Paulo dizia: fazei morrer essa natureza terrena. Você consegue fazê-la morrer, porque em você é uma natureza divina, que foi criada por Deus. Você é diferente. Então você não vai passar um tempo na igreja apenas adiando os seus pecados. Você entrou para uma transformação definitiva na sua vida. E ninguém vai tirar você desse caminho. Se é assim que você crê
em Jesus Cristo. Senão você está como Judas, você está como os ministros de lobos em peles de cordeiros, você está como a endemoniada, falando verdades, mas não vivendo verdades, e isso não vai mudar a vida de ninguém. O cão volta ao vômito porque isso lhe é próprio. Saber, conhecer, não é suficiente, irmãos. Conhecer, saber a respeito de Jesus, até o diabo sabe. O diabo sabe quem é Jesus. O diabo conhece Jesus, sabia disso? E conhece muito bem. Só que o diabo não é salvo, nem nunca será salvo. Então não está em jogo se a gente conhece ou não Jesus, mas se a gente crê nele de todo o coração. Essa é a única opção, a única coisa que agrada a Deus. Sem fé é impossível. Creia nele, creia de todo o coração. Confie nele, confie no seu amor, confie na sua graça, na sua misericórdia. Confie no poder de Deus que vai te salvar até o fim. Confie que você foi transformado pelo sangue de Cristo, que você tem uma nova natureza, mas não esqueça que a antiga continua aí e você vai precisar fazê-la morrer a cada dia. Só que você tem armas para isso, armas espirituais, dadas por Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, que alimenta o teu espírito, que te fortalece, para você não cair em tentação. É assim que as coisas funcionam. Palavra de Deus só, limpa e clara, para nos dar entendimento do que é a salvação, do que é a fé. Eu não quero aqui pregar para que você fique na igreja ou venha para a igreja. Eu quero aqui pregar para que você seja salvo por Jesus Cristo. Isso é o que faz diferença. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Tua palavra, Pai, tem tudo aquilo que a gente precisa para não sermos enganados, para que não venha o engano sobre nós, meu Pai. A verdade da Tua palavra é tão limpa, tão cristalina. Fala ao nosso coração essa noite, nos mostra verdades, Pai. E se há alguém aqui entre nós que tem vivido essa vida dupla, que apenas conhece Jesus, mas que no seu coração não crê de verdade, Pai, em nome de Jesus, ainda há tempo para essa pessoa. Ainda há tempo de se converter. Ainda há tempo, Senhor. Não precisa ser como Judas, não precisa levar até o fim. Pode interromper isso hoje, aqui e agora, porque o Espírito Santo ainda está ativo, atuando e salvando, convencendo do pecado. Que o Espírito Santo convença essa noite, Pai. Aqueles que ouvem a sua palavra pela internet, Deus, em nome de Jesus, convence corações, para que sejam produzidos verdadeiros discípulos, não apenas seguidores que te conhecem, que te acompanham, mas que depois te traem, que depois gritam Barrabás. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, toca nos corações essa noite, produz verdadeiros cristãos. Só pelo Espírito se nasce de novo para uma vida com Cristo. Que o Espírito Santo atue essa noite, em nome de Jesus. Amém.